Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira nós temos esse encontro com você que quer crescer na vida, que quer trazer mais assuntos relevantes dentro do seu contexto, para que você possa também ter... eu creio que todas nós, mulheres e homens, todos nós precisamos sim, né, de ter uma mente aberta para todos os assuntos. E aí a gente vai, dentro dos assuntos que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo experiências, a gente vai tendo maturidade, né? E isso é muito maravilhoso quando a gente pode crescer. E a internet, ela faz isso. Ela é essa ferramenta que faz com que você possa navegar ali, né, pelo feed e escolher o assunto ao qual você está interessado. Então, toda quinta-feira à noite a gente faz isso. A gente propõe a você um assunto diferente. Às vezes é um testemunho, às vezes é uma fala sobre alguma coisa muito contemporânea que está acontecendo para a gente tirar dúvidas. E às vezes nós vamos falar com profissionais liberais, pessoas que também estão nessa jornada da vida, como todos nós, que têm as suas experiências, têm as suas... acho que o ensino, né? Muitos ensinos, né? Para que nós também possamos aprender. E eu trago nesta quinta-feira à noite a Rosane Marasca. Seja muito bem-vinda, Rosane. Obrigada, pastora Eliane. Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui hoje, pastora. E vamos lá. Vamos lá, vamos desenvolver um assunto. A gente não tem agenda, tá, gente? Não tem aqui o checklist do que a gente vai falar. A gente vai falando sobre os assuntos e eles vão levando a outros assuntos. Bem, a Rosane, hoje, ela está atuando numa rede de lojas muito grande, né? Ela é gestora de negócios nessa rede de lojas e ela também está fazendo um curso de psicanálise clínica, né? Isso, psicanalista clínica cristã. Ah, cristã? Ok, ótimo. Cristã. Né? E também é gestora de processo. Então, é uma pessoa aí que já tem várias vivências, né? Várias instruções que pode nos ajudar. Mas a gente trouxe ela aqui hoje para falar de um assunto bem nosso, né? E nós queremos convidar você a permanecer, mesmo que você seja homem, não tem problema. Como é bom os homens ouvirem assuntos de mulher, porque eles vão conhecendo mais, né, as mulheres, a maneira das mulheres modernas pensar. Falando em mulher moderna, hoje, né, nós aí estamos aí já mais maduras, né? Mas você consegue perceber a diferença cultural, intelectual, profissional entre as mulheres que hoje estão aí na faixa etária dos 20 e poucos anos, são as jovens mulheres, né? E as da nossa época, Rosane? Olha, falar sobre mulher é falar sobre intensidade, né? E sim, tem muitas diferenças, né? Das mulheres, enfim. Mas o que dá para se dizer é o seguinte, que a gente pode aprender com a mulher de 15, com a mulher de 20, com a mulher de 30, com a mulher de 50, com a mulher de 70. Se nós estivermos com os nossos ouvidos abertos e atentas, porque mulher gosta muito de falar, né? Eu agora, beirando quase os 50, então estou numa fase mais de observação. Eu já fui muito assim, ativa, né, e comunicativa, impulsiva, mas hoje eu acredito que é a maturidade, né? A maturidade, ela nos deixa mais observadoras. E vou te confessar que estou amando essa fase, porque a gente se torna mais tolerante. Paciente, né? Então, mas também gosto de ouvir as jovens. Tenho uma filha que vai completar 18 anos, então aprendo com ela. Tenho um filho com 27, também aprendo com ele. Então, a gente tem como estar em contato com essas pessoas e buscar o aprendizado que elas têm, que nós podemos usar na nossa vida cotidiana, que vai agregar, né? Porque o que uma mulher de 20 sabe, hoje com a modernidade, eu não sei. Porque esse ciclo eu já passei, eu não tinha essa tecnologia, né? Mas vejo uma carência
uma carência, e aí vem a nossa bagagem de uma carência de mãe, de mulher, de posições para essa faixa etária. Então, da minha parte, digamos assim, hoje eu acolho essas meninas mais jovens, eu acolho elas. Se torna uma mãe. Isso, eu sou o meu perfil é um pouco de mãezona, assim, né? Então eu acolho elas para entender um pouquinho elas, aprender com elas e se tiver algo que eu puder ensinar para elas também. Mas eu também gosto de ouvir as mais de 50. Porque elas ali passam pra gente uma coisa que talvez a gente esqueça, que nessa faixa elas estão mais curtindo realmente o viver, né? Elas estão menos preocupadas. Né? Porque até os 50 a gente está naquela preocupação total. Conquista, né? Conquista, enfim. E daí tu não cuida de ti, tu não tem um tempo de qualidade para ti, porque tu acha que tu tem que estar sempre naquela pressão de buscar e tu esquece de ti. E a gente precisa, mulheres, nós precisamos olhar para nós. Se nós nos cuidarmos, se nós estivermos bem, nós vamos poder dar um suporte maior a quem está conosco. Isso seja no trabalho, isso seja em casa. Porque uma mulher feliz não significa que ela não tenha problemas, né? Mas uma mulher feliz, ela é a alegria do lar. Ela chega em casa, o marido, os filhos, ela chega ali, ela dá aquele sol dentro de uma casa, né? Então a gente tem esse papel muito importante no trabalho, né? Você chega lá, se você tem essa paz, esse equilíbrio, você chega lá e você deixa o ambiente mais leve. Então, nós mais maduras conseguimos já administrar um pouco isso. Então, quando você está numa equipe e você vê um talento lá, mas aquele talento lá, ela está muito explosiva em função da própria idade. A gente precisa ter um tete-a-tete com ela. Olhar nos olhos. Eu digo que eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. E quando você olha nos olhos, você pode enxergar dentro dela ali e conversar para ver o que está levando ela a tomar essa atitude. Porque como a mulher ela quer conquistar, muitas vezes a mulher coloca uma armadura para ela. Né? Não, eu vou ser assim porque eu colocando essa armadura, eu coloco o limite. Até aqui você pode. A partir daqui não, né? Então nós não precisamos andar com essa armadura, porque nós somos imperfeitas, né? Nós erramos e muitas vezes quem não nos perdoa somos nós mesmos, porque a gente diz por que eu errei, por que eu fiz isso, enfim, né? Então falar de mulher é falar de intensidade e falar de mulher é um aprendizado diário. Nós estamos nessa era aí de falar de processos, de falar, de vencer os desafios, né? Mas o principal que a gente não pode esquecer, que nós somos mulheres, nós somos humanas e que nós temos que viver um dia de cada vez. Se o seu dia não foi como você fez ali o seu planejamento, respire fundo. Amanhã comece de novo. Né? Não queira ter o teu resultado num dia só, porque o processo ele é diário. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós vamos estar tendo desafios. E esses desafios não significa que a gente vai ter que ficar prostrada e triste, porque a gente pode, com desafios, ficar de pé, feliz, sorridente e ajudando vidas, porque você entende que tem coisas na tua vida que você não vai conseguir resolver. Né? E nós, como os cristãos, nós sabemos quem nos dá a solução. E daí a gente fica mais leve, né? Eu digo assim, a mulher, pastora, eu fui uma mulher muito pesada. Tá? Eu me cobrava demais. Eu achava que eu era uma máquina. E uma máquina, sabe, quando ela pifa, ela estraga as peças que não tem mais conserto, né? Então, digamos assim, que eu tive que fazer esse conserto em mim. Aquelas peças que fundiram, eu coloquei elas fora, né? E resignifiquei minha vida. Né? Eu tenho apenas 48, mas eu já vivi muita coisa. Tá? Então, como mulher, falando, né?
Casei aos 16 anos, pastora. Bom, naquela época era uma coisa mais comum do que é hoje, né? Mais comum. Hoje ninguém, a maioria não casa, né? Nessa Não faixa casa, etária. e nós, como mães, temos que orientar as nossas filhas que 16 anos é uma fase de adolescente, que elas precisam viver e que elas não precisam pular essas etapas. Porque essas etapas futuramente lá vão fazer falta e vai fazer bobagem. Vamos falar bem, né? Vai fazer bobagem. Então, casei muito jovem, fui mãe aos 21 anos, e aquele casei muito jovem, pastora, há 30 e poucos anos atrás, lá 40 anos atrás, era o quê? Casei, mas eu dava conta de uma casa, né? Tudo organizado, tudo no seu devido lugar, trabalhava fora e era esposa. Então era diferente de hoje, não tinha a modernidade que tem hoje, né? Então fui mãe aos 21 e nesse processo sempre trabalhando, né? E eu então tive eu tinha uma culpa, porque eu trabalhava fora, então eu tinha pouco tempo com os meus filhos e sempre foi no comércio, então eu só tinha o domingo. Sim. Então eu me culpava na questão de mulher ali, lá profissionalmente eu estava bem, mas eu como mãe me culpava e eu não tinha sabedoria que o mãe que trabalha fora hoje, não se culpe, só tem o tempo de qualidade com o seu filho, né? Chegou em casa, deixa as coisas para depois ali e tem um tempo com o teu filho, dá amor para ele, né? Os filhos precisam de amor, de acolhimento. E nós, às vezes, nesse vulcão, digamos assim, de compromissos, a gente quer mais é fazer as coisas. E filho não quer que a gente faça. Filho quer que a gente acolha, que dê aquele amor. E no momento de fazer, vai fazer também. Que daí tu pode convidar o filho a participar das tarefas, né? Para ele entender que a vida, ela é construída dessa forma, com dedicação, com esforço, né? E falando de mulher intensa, eu casei novamente aos 30 anos com um viúvo, né? Tu teve uma separação nesse processo. Nesse processo, e casei com um viúvo. E nesse processo, pastora, eu casei com o viúvo, mas ele tinha filhos. E então eu tive que pegar esses filhos para mim. Porque o momento que eu caso com uma pessoa, ou seja separada, um segundo casamento, e tenha filhos, eu não posso dizer que eu casei com ele. Eu casei com uma família. Vamos fazer um parentezinho nessa tua fala aí, né? Porque eu acho importante a gente retomar esse assunto de uma forma um pouquinho mais profunda. Em primeiro lugar que a gente está falando sobre mulher, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E o Dia Internacional da Mulher, ele é comemorado nessa data por conta de que houve um massacre das mulheres nos Estados Unidos, né? Onde eles colocaram as mulheres para dentro e botaram fogo na fábrica, enfim, aí se tornou, né, esse dia muito memorável, né? Então a gente está falando aí de um dia que nasceu a partir de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento, de muita família que ficou, muitos filhos que ficaram órfãos, etc., né? Então eu acho importante a gente fazer essa parada para falar sobre a mulher por conta disso. Né, de que quem é que você é como mulher. Nós estamos aqui ouvindo o relato da Rosane, de todos os desafios que ela teve na vida dela, nesse casamento muito cedo, e que antigamente era comum, hoje não mais, dessa preparação que teve no seu lar, porque você não assumiu com 16 anos uma casa sem que antes você tinha tido alguma coisa no seu lar, sua família, sua mãe deve ter ensinado alguma coisa, né? E a gente tinha isso. As mães tinham mais tempo para nos ensinar mais coisas, né? E aí quando você chega, então, num casamento, e depois tem um descasamento, né? E vai para uma segunda situação, normalmente, e a gente vai falar agora para esse público, normalmente, quando a pessoa entra num segundo casamento hoje, os meus filhos, os teus filhos e, quem sabe, até os nossos filhos posteriormente, né? Então, é possível, né? Então, eu gostaria de a gente aprofundar um pouquinho essa experiência dessa chegada de outras crianças dentro do lar, junto com os seus filhos, e como é que é essa distribuição de tarefas e de amor.
Pastora, imagina, eu, 30 anos, um filho de 9, caso com um viúvo de 42, com um filho casado já, um filho de 16 e uma filha de 11. Eu, uma mulher ferida em função da separação e filhos feridos porque tinha uma mãe maravilhosa. Era uma mulher maravilhosa, era uma esposa maravilhosa. É como não houve separação do lado dele, foi viuvez. A história fica um pouco diferente, né? Fica um pouco diferente. E o que eu queria naquele momento? Ser feliz. Mas, para ser feliz, a felicidade ela é construída diariamente. Por quê? Eu tive que entender, né? Falhei muito. Falhei, né? Mas eu tive que entender que eu precisava, né, administrar aquilo. E como eu brinco, né? Eu fui exatamente uma general. Sim, tu tinha que botar ordem na casa. Eu fui uma general. E outro detalhe, no primeiro mês que eu casei, eu engravidei. Então eu tive que ser uma general. Então isso vai ficar na história, né? E eles devem rir. Eles escutar, eles vão rir isso. O que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha, coloquei no banheiro. Quem fosse no banheiro e não puxasse a descarga ou deixasse alguma coisa fora, ia ganhar um xizinho lá, tá? Foi a forma que eu encontrei. Eu não tinha preparo. Eu nunca tinha ouvido alguém que tinha que fazer de 2 famílias uma só. Então eu lidei com as ferramentas que eu tinha. Sim, foi na intuição, Fui fazendo. E daí, olha, eu fiz uns 15 dias, isso. E daí eu ia lá e marcava. E o que acontecia com quem tinha xizinho? Eles não gostavam, né? Eles ficavam assim, só que 15 dias e 2, agora eu não vou citar nomes aqui, tá? Porque hoje eles... Um tá com 35, uma tá com 30 e outro tá com 27. Então eu não vou expor eles, tá? Mas 2, eles entraram na linha, nunca mais eu precisei. Um não consegui. Mas daí, como os outros, eles conseguiram a entrar no sistema de ordem, de organização, daí eles supriam aquele que não tinha feito, enfim. E daí foi fluindo, né? Então, na verdade, era dois dele, porque o outro era casado, né? E um teu, eram os 3. Eram os 3. E a outra na barriga, né? E a Larissa na barriga. Daí, então, coloquei Larissa porque significa alegria. E ela seria alegria porque eu precisava buscar força em alguma coisa de alegria para o turbilhão. E eu trabalhava no comércio. Né? Mas, assim, hoje, tá? Hoje, olhando, né... completo 19 anos de casamento esse ano, olhando para trás, o que eu posso dizer? Deus foi muito bom. Não foi nenhum mérito meu. Nenhum. Porque senão eu não conseguiria ter. Hoje, nós temos uma família só. Uma família que se ama. O Tiago, que não é irmão de sangue, eles se amam e se respeitam como se fosse. Nunca tiveram nenhum conflito. Eles. Mas uma coisa que eu me veio agora e é muito importante, pais que têm o 2º casamento. Eu e meu esposo fizemos um combinado. Pessoal, tem um combinado com seu marido, com a sua futura esposa, combinem as coisas. A gente combinou. Nunca nós iríamos discutir na frente deles. E eu nunca tiraria a autoridade do meu esposo na frente deles e nem por trás, né? Mas, e o meu esposo a mesma coisa. Por quê? Nós precisava construir uma família forte. Então, tinha que ter o respeito, a hierarquia, né? Então, se eu não gostasse de algo, depois nós tínhamos o nosso momento e eu falava. E ele, a mesma coisa. Por que esse casamento deu certo? Por um outro combinado. Eu disse para ele, tudo que tu não gostar em mim, tu vem e tu conversa comigo. Porque eu posso mudar. E tudo que eu não gostar em ti, eu vou fazer da mesma forma. 19 anos de casado, eu posso dizer, nós somos apaixonados, pastora. Que bênção. Apaixonados e assim, no respeito. E eu digo pro meu marido, tu pode, eu quero que tu
cresça, tu pode. Esse crescimento não é para aparecer, esse crescimento é para ele ver o valor que ele tem. E ele me incentiva, sabe? Então, assim, ó, é possível ter um casamento feliz, porque eu tinha muito medo. Eu ia te perguntar, tu nunca ouviu deles, né? Eu não tive essa experiência, né? Mas tu nunca ouviu deles em algum momento de pressão? Tu não é minha mãe? Não, assim, eu ouvi de dizer que saco! Essa mulher é chata. Ou do teu dizendo pra ele, tu não é meu pai, essas coisas? Não, assim não. Mas então foi bem sucedido mesmo esse teu relacionamento. Foi. Não, é só de, que saco, ai, que mulher chata, ui, que quer tudo, quer isso sim, né? Mas eles depois, o engraçado que daí, o Tiago e a Milena que foram os mais próximos, de tarde eles tinham um momento de café deles, os dois, e hoje eles contam e a gente ri muito, e daí, então os dois eram gordinho, fortinho, o prazer deles era comer. Normalmente. Então eles sentavam ali e eu acho que eles diziam, eu acho que ali eles tinham aquele ali momento. Falavam falavam de mim e falavam do pai e da mãe, dos dois. Mas assim, pra nós, assim, até porque assim, ó, sempre foi muito intenso. Era tudo muito cronometrado, sabe? Tinha que a casa estar organizada, tinha que sair, tinha que trabalhar, então não tinha muito tempo para perder com bobagem, sabe? Eu acho que também isso foi um dos fatores que deu certo, porque nós não tínhamos muito tempo de estar procurando problema. Nós estava sempre muito envolvido, muita coisa para fazer, muita coisa para crescer, para administrar, né, pastora? Eu não tinha empregada, não tinha condições de ter. Então eu tinha que ter uma casa organizada e daí com um de 9, uma de 12, daí uma bebezinha trabalhando fora, o marido sendo metalúrgico, fazia serão até as 9 da noite, né? Então assim, era muito desafiador. Muito desafiador, sabe? Tem um lado positivo, né? Que diz que agora vamos falar para os italianos aí, né? Que todo gringo, ele aguenta, né, o chumbo grosso, né? Então, assim, foi desafiador, não foi fácil. Às vezes, às vezes eu me fazia a pergunta, mas por que tudo isso? Às vezes eu me fazia essa pergunta. Eu era feliz, mas a canseira batia. Sim, imagina. Sabe? Eu disse, poxa, mas por que será que eu tenho que trabalhar tanto? Eu me fazia essa pergunta. Eu tive essa resposta. Não vou falar aqui, mas eu tive essa resposta. Por que eu tinha que trabalhar tanto? Né? Então, porque geralmente a gente acha, tô passando isso porque eu plantei isso aqui. E eu falei isso para Deus. Eu nunca plantei, eu nunca fui preguiçosa. Então, por que eu trabalho tanto? Daí Deus me respondeu, mas não é o assunto hoje aqui, né? Mas o que eu posso dizer para as mulheres? A mulher, ela tem que se dar valor. A mulher tem que se amar. E ela tem que entender que ela é diferente. As virtudes que a pastora Eliane tem não são as virtudes que a Rosane tem. Mas tá tudo bem por isso. Não é competição, né? Não. Eu posso e devo aprender com a pastora Eliane e alguma coisa a pastora Eliane vai poder aprender comigo. Então, 2023, o que eu vejo? Mulheres, nós temos que nos unir mais. Nós precisamos ajudar essa carência que tem das meninas mais jovens. Essas meninas são meninas inteligentes, são mulheres inteligentes, mas precisam de algo que se perdeu. Porque essa questão da revolução aí, né, pastora, só quis as mulheres, elas vencerem, mas teve toda a contrapartida, porque uma mulher que trabalha fora e cuida da casa, ela sempre vai estar cansada. A realidade é essa, né? Então ela precisa tirar alguns momentos para ela repor essa energia, para no outro dia ela tá. Então a gente precisa ter esses cuidados conosco, né? É o autocuidado. O autocuidado, a gente precisa. O autocuidado precisa pelo menos uma vez por semana, ou fazer a unha, ou fazer um cabelo, ou tirar para olhar televisão, comer pipoca, ou para ficar com a roupa de ficar em casa,
né? Sem ter o compromisso de ter que levantar para lavar a louça, ter que levantar para fazer o almoço, ter que levantar para fazer não sei, pelo menos uma vez por semana, ou se não pode, uma vez a cada 15 dias. Acho que é bem importante isso. É importante. E digamos assim, e é possível sem ir no salão também. Também. Né? Ontem de noite eu coloquei aqueles bobs lá da avó e dei uma enroladinha, né? É possível. Por quê? Quando eu me gosto, né, fica mais fácil. Né? A gente tem que se gostar, a gente tem que ter tempo para isso, e a gente tendo esse autocuidado, as pessoas ao nosso entorno vão nos valorizar mais também. Com certeza. Né? Porque ele está vendo ali, né? E isso vai nos também elevar para outra, vai nos aproximar de pessoas, né, que também vão poder contribuir na nossa vida, né? Porque eu digo que é como se nós tivéssemos um imã aqui dentro. O imã está aqui. O que tiver aqui, eu vou atrair. Né? Então, nós mulheres, como somos emocionais, né, pastora, temos que tá sempre nos cuidando. Né? E existem fases na nossa vida. Hoje eu estou falando isso porque hoje eu sou mulher curada. Mas há algum tempo atrás eu não poderia falar isso. Porque eu estaria com amarguras. Né? Então, as amarguras também nos ajudam, mulheres. As amarguras, elas nos mostram o nosso lugar, e as amarguras, elas nos potencializam quando a gente entende que é necessário passar por aquela dor para aprender, para se conhecer, porque nós precisamos nos conhecer, a nossa história, e entender que o que não deu certo serviu de aprendizado, que a gente usa lá como um retrovisor do carro, né? E que a gente pode avançar, né? Porque todo dia é dia de avançar. E esse avanço não significa avançar para... eu vou ter um cargo superior, eu vou... Não, esse avançar é deixar um legado. É deixar um legado nas vidas, né, pastora? Porque hoje, se nós lembrar de algumas mulheres que passaram nas nossas vidas, elas tiveram um papel muito importante. As nossas mães, sim, né? Porque a minha mãe... eu sou o que eu sou pela minha mãe. A minha mãe me ensinou essa postura de ser firme, né? Essa postura de querer vencer, essa postura de caráter, sim, sabe? Então, assim, eu devo a minha mãe e ao meu pai. Sim. Eles foram perfeitos? Não foram. Como eu não sou para os meus. Sim. Né? E eu já disse para os meus, vocês olhem para mim e só peguem as virtudes. Os defeitos vocês não olham. Então, assim, mas eu sou grata aos meus pais. Os meus pais me formaram a mulher que eu sou. Né? Então, assim, hoje os filhos, também as mulheres mais jovens, se a tua mãe fez algo que você, né, não gostou, entenda que ela é humana. E ela só botou para fora o que ela tinha dentro. Ame ela. Porque às vezes a mãe, ela passa para ti, na boa intenção, uma coisa que ela passa quem ela é, ela não recebeu o que tu queres. Né? Ela não aprendeu aquilo que tu queres que ela te ensine. Então não adianta querer cobrar da mãe mais além, né? Mas a Bíblia diz que... Eu fico feliz de conversar contigo porque... a gente vai conhecendo mais as pessoas e vendo as histórias, porque talvez você esteja aí na nossa audiência, né, dizendo, nossa, que mulher forte, que mulher madura. Mas ela bem declarou com a boca dela que foi a partir de experiências, vivências e principalmente esse reconhecimento de quem eu sou e quais são as falhas que eu preciso melhorar ou potencializar aquilo que eu tenho de virtude, né? Então a gente tem que olhar para dentro e ver, tá, quais são as coisas que eu precisaria muito melhorar para que a minha vida pudesse ser mais feliz, ou quais são as virtudes que eu tenho, que eu reconheço em mim e que precisam ser potencializadas para que não só me beneficie, mas beneficie também as pessoas que estão ao meu redor. Então a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então, a gente já está fechando, já deu os 30 minutos, né? Mas qual seria o cenário, Rosane,
se você não tivesse tido essa postura de general, como tu disse, né? Ou se você não tivesse essa postura organizacional e também essa postura de trazer os filhos todos para perto de ti, tu tem um cenário do que seria a tua vida se não tivesse essa postura? Seria novamente uma mulher frustrada, um segundo casamento destruído, né? Não teria crescido. Né? Então, a importância, tá doendo? Continua. Avance, que seja 1 milímetro, vai avançando, né? E isso é possível. Eu sou apenas uma de milhares de mulheres que não se expõe para contar testemunhos maravilhosos, né? Então, a mulher, é possível ela resignificar a história dela, é possível ela impulsionar outras mulheres, né? Mas ela precisa ter a humildade. Tem que andar junto. Humildade é no trabalho, é em casa, é na igreja, é no trânsito, aonde ela for, no supermercado, a humildade. Porque nós, mulheres, nós temos mais facilidades de alcançar o próximo. Porque a gente faz muitas tarefas, então nós vamos para o supermercado, nós vamos para o posto, nós vamos para vários lugares. E as pessoas estão sedentas, até na caminhada que a gente faz. E a mulher, ela tem um olhar, não é que o homem não ame, o homem ama também, mas a mulher tem um olhar mais de amor pelas pessoas. Tá? E assim, ó... Ela demonstra mais. Ela demonstra. O homem ama, mas não demonstra. E então a gente, mulher, consegue alcançar mais pessoas. Então isso é muito importante, um posicionamento que a gente tem e a gente ter bem claro que Mulher Maravilha é só lá nos filmes de criança que nós assistimos. Mulher Maravilha não existe, né? Existe mulher que teme a Deus, né? Mulher sábia, que não erra e aprende com o erro dos outros. Eu posso dizer que eu não fui uma mulher sábia. Eu fui uma mulher inteligente, porque eu fui aprendendo com os erros. Né? Então, hoje eu procuro passar o que eu aprendi com os erros para as pessoas, para elas serem sábias. Né? E aproveitando esse gancho, não sei se eu posso, mas aproveitando esse gancho, hoje é quinta-feira, nesse sábado, tá, dia 11 de março, nós teremos aqui um mini coquetel, né? Sim, com a Thaís, o tema, né? Isso, com a Thaís, e o tema é mulher sábia. Então, quero te convidar, você aí, venha. Teremos cartões na hora aí, mas antecipado é melhor para nós nos organizarmos, né? E vai ser um prazer aí, vai ter desfile, vai ter nossa preletora, né, que é a Thaís. Então, vai ter um momento de dança, um momento para nós comemorarmos o nosso dia. Você aí que não teve nessa semana aí um momento seu, venha estar conosco aí no dia 11, tá? Que vai ser um prazer receber você. Vamos ter sorteios de brindes, afinal, mulher adora brindes, uma confraternização, ouvir e aprender, né? Porque nós temos que ter esse coração disposto para aprender todos os dias. Tá aí o convite, Thaís, uma mulher maravilhosa também, que é uma jovem empreendedora, mas que tem uma raiz de valores muito forte e que tem sido realmente uma pessoa que tem transmitido uma mensagem forte. Então, a gente fala sempre, né? A gente é privilegiado de ter pessoas que têm voz e colocam a sua voz a serviço do reino de Deus. Muito, muito obrigada, Rosane. Eu que agradeço, pastora, foi um prazer, tá, pastora? Obrigada. Prazer estar aqui, tá bom? Ok, gente, até a próxima. Compartilha conteúdo com mulheres maravilhosas. Até a próxima.